Fala galera, tudo bem com vocês? Autodrive na área, mais um vídeo técnico sobre câmbio automático. Eu sou o André e hoje abordaremos as semelhanças e diferenças entre os câmbios automático, CVT e automatizado. Você sabe a diferença e semelhança entre eles? Bem, a semelhança entre eles é que todos dispensam o pedal da embreagem para o condutor e a necessidade de trocar as marchas na alavanca. É mais prático e confortável. Por isso que vem ganhando espaço no nosso mercado nacional e internacional. Afinal de contas, quem não quer conforto e praticidade hoje em dia, ainda mais no trânsito cada vez mais intenso das nossas grandes metrópoles? Câmbio automático pode ser uma boa pedida, mas qual escolher? Automático, automatizado ou CVT? Câmbio automático é o mais tradicional deles. Ele utiliza conversor de torque. Exemplo de veículo que é equipado com câmbio automático: o lendário Honda New Civic, o Honda Civic G8, fabricado de 2007 a 2011. Por consequência, o Honda Civic G9, também o antecessor do New Civic, o Honda Civic G7. Também o Toyota Corolla, só que o Toyota Corolla, quando utilizava câmbio automático, era de 4 velocidades, enquanto o Honda Civic era de 5 velocidades, ou seja, uma marcha a mais. No câmbio automático, todas as marchas são definidas, sendo 4, sendo 5 ou 6. A exemplo hoje de câmbio automático de 9 velocidades, como por exemplo a Fiat Toro Diesel, a T9. São marchas físicas pré-estabelecidas por engrenagens que, de acordo com a carga aplicada no acelerador, conforme o giro for subindo, no momento ideal de funcionamento do conversor de torque, aí varia de veículo para veículo, de acordo com a calibração de cada motor, vai acontecer não o desembrear, mas o acionamento por pressão, é aí que denomina-se conversor de torque, para que a próxima marcha seja acionada. Nós, ao volante, percebemos apenas quando pisamos mais forte no acelerador e o giro do veículo aumenta. Ou seja, para ele continuar aumentando a velocidade, precisará de mais uma marcha. Se está na primeira, precisará da segunda. Em alguns casos, o câmbio automático, o conversor de torque, muda duas marchas simultâneas, tanto para subir quanto para reduzir numa frenagem mais brusca. Ele é um câmbio confortável. Ele, em alguns modelos, demonstra-se algum tranco, porém é bem sutil. Não é nada que incomoda muito. Aliás, o conforto que ele traz faz esquecer esse incômodo. Por sua vez, as entranhas de um câmbio automático conversor de torque, eu posso mostrar na imagem a seguir. Esse é um exemplo de carro com câmbio automático, alavanca para o condutor, porém, dentro da transmissão, o componente se mostra dessa forma, que só pode ser visto quando o câmbio é aberto numa bancada de mecânico. Espero que nenhum de vocês passe por isso, porque quando isso acontecer é porque o câmbio deu problema e ele é bem salgado. Embora seja mais prático, confortável e confiável. A durabilidade é alta
porém tem que cuidar de forma preventiva. Ao exemplo de veículo que usa câmbio automático com conversor de torque, esse daqui. Dentro da caixa, esses são os componentes. Pois bem, desmistificando um pouquinho do câmbio automático, vamos analisar um outro câmbio, o automatizado. O automatizado nada mais é que o funcionamento de um câmbio manual, ele não tem conversor de torque e tem sim embreagem. A diferença é que não é o condutor que vai fazer esses movimentos. Ainda bem, né? Porque o conforto aqui está sendo priorizado ainda nos trânsitos. E o uso aí mais severo dá um descanso muito maior no final do dia, a exemplo de motoristas de aplicativo. E esse câmbio é um câmbio manual com uma automação, por isso automatizado, um robô propriamente dito, que faz as trocas para o condutor, ou seja, conforme é aplicado a carga de aceleração adequadamente, ele faz o acionamento da embreagem quando precisar soltar mais potência e aquela marcha já está chegando no limite da velocidade, e a mesma automação que acionou a embreagem vai localizar a próxima marcha fazendo a mudança de acordo com o escalonamento do câmbio. Por exemplo, se está em primeira, que a primeira lá dentro, como no câmbio manual, é tudo para esquerda e para cima. Não é isso comum? Certo. Aí a segunda ficará tudo para baixo, mas ainda do lado esquerdo, ou seja, abaixo da primeira. Terceira, quarta, assim sucessivamente. É um mapa de escalonamento do câmbio. Para quem já teve contato com o câmbio manual, vai começar a fazer as respectivas analogias. E está totalmente correto isso. Carros que adotaram a transmissão automatizada. Dentro da Fiat, os veículos equipados com o câmbio Dual Logic, que depois passou para evolução do GSR, continua sendo o método de trabalho do Dual Logic, com algumas acelerações no sistema. Por exemplo, somente numa parada em aclive, ladeira, que o condutor soltasse o pé do freio, que ele entenderia que tinha que desembrear para o condutor começar a acelerar. Só que nesse meio tempo, a hora que acionasse o pé do freio, pode ser que o carro fizesse uma rampa inadequada, demorasse para ocorrer o acionamento da embreagem e o início da aceleração. Nada que com o tempo, condutores desses veículos não se familiarizem e passem a melhorar o time de desaceleração e aceleração para que a embreagem fosse acionada. Porém, o que mais pega na transmissão automatizada? Ela está sendo descontinuada justamente por gerar desconfortos, porque é perceptível essa mudança, o robô fazendo a busca da próxima marcha, então dá um tranco maior e acaba demorando mais para trocar. O carro acaba gritando mais no giro, se você está numa velocidade mais rápida. Se está parado num aclive, pode a rampa sair mal feita, porque somente a hora que libera o freio que vai acionar a embreagem, e aí liberando o freio, a embreagem demorando para ser acionada, ele pode vir para trás o carro. E se for num momento de rush,
tiver veículos colados. Então, por isso que não encontramos mais dentro da Fiat veículos com câmbio automatizado, GSR. O Cronos com motor 1.3 e o Argo começaram a serem comercializados com o GSR, que até abria a mão da, vamos dizer, da alavanca por botões. Os botões trazem a mesma funcionalidade da alavanca, porém é um método estético diferente. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas eu tenho que admitir que ficou mais futurista sim. Porém já foi descontinuado e hoje, se você for procurar 0 km, um Cronos ou um Argo 1.3, já terá o câmbio automático com conversor de torque, mais eficiente e com menos trancos na hora de conduzi-lo. Então, muito cuidado ao buscar esses veículos no mercado de usado, porque eles foram já descontinuados e aí requer um cuidado maior dos proprietários anteriores. Peça a ajuda de um mecânico que pode melhor orientá-los sobre a manutenção que ele foi dado. Se ele não virá trazer algum dano, não poderá correr o risco de quebrar na sua mão. O mecânico pode dizer isso porque um câmbio hoje automatizado que não está mais em linha, ele pode dar dor de cabeça se as manutenções preventivas não foram realizadas corretamente. Eu não estou dizendo que não é um carro com uma transmissão confiável, mas tem que ter uma atenção um pouco maior que os câmbios automáticos convencionais, com conversor de torque, justamente por não estar em linha. Hoje não tem mais na linha Fiat veículos com esse câmbio, GSR, Duologic. Na linha Vox, os iMotion também são automatizados. Tome bastante cuidado antes de fazer a compra de um Volkswagen com iMotion. Os Tiptronic são excelentes, tanto é que estão voltando no lugar dos antigos iMotion. Tiptronic, show, câmbio automático com conversor de torque, o mais tradicional deles. Não vai dar problema, as trocas são com menos trancos e mais eficiência, certo? Por outro lado, câmbio automatizado, como não está mais em linha, provavelmente no mercado de usados, os veículos têm um preço mais acessível que os automáticos convencionais. Mas isso é tema para um próximo vídeo, que são a média de valores de veículos automatizados e automáticos. E os CVTs, que são mais novos e, por sua vez, serão um pouco mais caros. E agora, falando em CVT, o que é essa transmissão que a Honda está pondo no Civic G10 a partir de 2017, G11, a Toyota em seu Corolla, líder absoluto de vendas no mundo como sedã médio, é o Toyota Corolla, que adota essa transmissão a partir de 2015 até 2014, câmbio automático de 4 marchas, que depois continuou sendo utilizados no Toyota Etios. Era o mesmo câmbio do Corolla até 2014, certo? Só uma curiosidade. E é um câmbio sem marchas, que trabalha com 2 polias e uma correia. Essa correia ela deve ser trocada de acordo com recomendações de cada fabricante no manual do proprietário, variando de 100 a 200 mil quilômetros se o uso não for severo. Aí tem a especificação técnica de cada montadora para uso severo ou não. Vale ler o manual do proprietário sempre.
E, por exemplo, no Honda Civic, o câmbio CVT, dizem que a correia do CVT pode ser trocada com até 200 mil quilômetros. Eu acho bastante, mas com 100 mil quilômetros aconselharia qualquer um, não só o Honda, passar no mecânico de confiança ou na própria concessionária para estar verificando como que está a vida útil dela para não ficar na mão. Ela é muito boa, muito confiável, porém, se deixar na mão pode causar um transtorno, porque é o coração da transmissão. Basicamente, são duas polias e essa correia que permeia as polias, conforme aplica a carga adequada no acelerador, o giro se eleva, por isso que tem aquela fama do CVT ele gritar mais o motor, porque o giro se eleva para a polia se movimentar de uma posição na outra, de uma polia na outra, é a movimentação da correia. E essa movimentação substitui a troca de marcha física, ou seja, como na imagem ao fundo, que ainda é do câmbio automatizado, tem várias engrenagens físicas, as marchas pré-estabelecidas. No CVT, essa correia se movimentando é como se fosse a troca de marcha, só que como não tem marcha física, você não vai ouvir vamos dizer assim, além dos ruídos do giro subindo, você não vai sentir os trancos e os incômodos oriundos dele, né, na troca de uma marcha na outra. Por isso que é mais confortável, é mais sutil. A pessoa, depois que acostuma com um veículo com câmbio CVT, fica exigente para outros câmbios, principalmente automatizado, porque ela aprende a não ouvir os ruídos e os trancos na troca. E, na verdade, esse giro que se aumenta para ela se movimentar nas polias, a correia, ele é momentâneo. O giro sobe para o motor entender que precisa de potência e o câmbio, através do CVT, vai movimentar a polia. Resumindo, é nessa linha que trabalha. Vai movimentar a polia e rapidamente baixará o giro de novo para quê? Priorizar o consumo de combustível. Então, o câmbio CVT pensa na melhor comodidade, no maior conforto do condutor e também na economia de combustível, porque de todos os câmbios automatizado, o CVT traz o melhor consumo de combustível em tempos de gasolina. No preço que está, eu acho que agora em janeiro de 2025, com o dólar acima de R$6, eu dispenso maiores comentários sobre o preço da gasolina na bomba, né? Então, o consumo sempre deve ser pensado e o câmbio CVT é um aliado nesse ponto. Bom, imagens do câmbio CVT. A primeira imagem são as polias com a correia, que é trocada com 100 ou 200 mil quilômetros, a depender do uso e da recomendação de cada montadora. A imagem de baixo é o modo da correia trabalhando. Conforme aplica a carga no acelerador, o giro sobe, ele vai gritar um pouquinho, mas esse grito do motor é momentâneo, porque a partir do momento que a correia se movimenta entre as polias, ela já libera potência para o motor, então não tem aquela questão do motor ficar preso na transmissão.
4 marchas, por exemplo, 5 marchas, que às vezes o motor até tem mais condições de deslanchar, só que o câmbio ele acaba travando a potência. Pode acontecer. No CVT não acontece isso. Ele funciona tanto no motor 1.4, eu já vou citar um modelo que usa CVT com motor 1.4, como, por exemplo, num V6, a exemplo do Accord 2017, Honda Accord, um 3.6 V6, que basicamente, por não ter marcha, o céu é o limite. Ele vai trabalhar de acordo com o fôlego do motor. A polia girando, as duas polias com a correia. A partir do momento que o giro subiu, a correia entende que tem que se deslocar de uma polia para outra. Aí desloca, libera mais fôlego para o motor, mais potência, e aí o giro vai baixar, priorizando a economia de combustível e disponibilizando a potência que o motor tem. Então, o câmbio CVT, o céu é o limite. De acordo com a potência do motor, o fôlego do motor, ele pode ser o mesmo. Portanto, funciona com o motor 1.4 disponibilizando a potência máxima que um motor 1.4 vai poder produzir, como num V6 3.6, que aí ele pode ser que seja o mesmo câmbio, a mesma polia trabalhando, só que como tem um poder de produção de energia maior, porque é 6 cilindros, daí o nome V6, ele vai disponibilizar mais potência. Então ele não amarra o carro como câmbios automáticos que tem as marchas escalonadas. E também não dá tranco, ele é mais sutil. Agora, qual foi o primeiro carro no mercado brasileiro a adotar o câmbio CVT? Foi um carro de entrada, minha gente. Por incrível que pareça, a Honda em 2004 trouxe esse câmbio CVT moderno, confortável porque não dá tranco e econômico porque o giro trabalha sempre numa faixa baixa em velocidade cruzeiro. Ele pode subir, dar uma gritada, mas depois ele vai baixar. E a polia faz esse trabalho de baixar ele, certo? Foi o Honda Fit, que era um portfólio de entrada dentro da marca. Ele teve sua venda, mas naquela época ainda no Brasil, vamos dizer assim, não era tão popular o câmbio automático. Ele foi pensado primeiramente pelas vendas diretas, pessoas com deficiência que precisava desse tipo de transmissão, e ele tinha uma predisposição de ser compacto por fora e espaçoso por dentro. Então ele ficou popular nessa linha de vendas diretas. Aqui está o modelo de primeira geração. Ele já usava o câmbio CVT, que hoje está tão falado nos tempos atuais. E o segundo carro, o primeiro carro a adotar a transmissão CVT no Brasil foi o Honda Fit, certo? Agora, o segundo, que era um sedã médio, 3 anos mais tarde, em 2007, foi trazido pela Nissan, outra japonesa, compatriota aí da Honda, era o Nissan Sentra, com a transmissão Xtronic, é um CVT. Então, se comparado com o Civic da época, o Corolla da época, ele dispensava um conforto e uma troca de marcha, porque eram marchas virtuais, com maior suavidade e zero trancos, certo?
uma curiosidade, tanto era um câmbio bom que anos mais tarde, em 2007, foi a vez do Nissan Sentra estrear. E em 2015, o Toyota Corolla se curvou a ele, ao Nissan Sentra, e começou a usar a transmissão também CVT. 2 anos mais tarde, em 2017, foi a vez do Honda Civic, com a icônica geração 10. Certo? E hoje Honda, Toyota e Nissan utilizam câmbio CVT. Será que era um câmbio ruim lá atrás? Com certeza não. E hoje os mais exigentes públicos de câmbio automático idolatram ele, porque ele é mais econômico que os demais câmbios automáticos, é mais econômico que os demais automáticos. E também ele proporciona um conforto melhor ao rodar, porque ele não dá tranco algum. Certo? Agora, uma última curiosidade. Dentre os modelos de funcionamento de câmbio internamente, que é o CVT, o automatizado, o automático com conversor de torque, todos eles trazem as letras na caixa. Qual que é o significado dessas letras? Essas letras aqui, ó, do lado do câmbio, basicamente, e no painel. Essa imagem que está ilustrando é de um Civic G8. Como vocês podem ver, do lado direito do contagiros, marcador de RPM do veículo, tem as letrinhas, as mesmas que está do lado da caixa de transmissão, da alavanca. Primeira letra, P, parque ou parado. É a posição que o câmbio tem que ficar quando o carro estiver estacionado e quando for dada a partida, certo? No motor. Parque. R é ré ou reverse. O que quer dizer? Quando o carro precisar dar marcha a ré. Na sequência, nessa ordem, N é quando o veículo estiver em neutro. Tem uma peculiaridade do neutro no câmbio automático para o neutro no manual. O D é o drive, quando o veículo for andar para frente. Ou seja, colocar no drive só requer acelerar e brecar. Ele vai fazer todas as trocas, ou se for CVT, subir o giro para a polia deslocar, a correia deslocar de uma polia para outra, e depois abaixar o giro de novo, privilegiando o consumo, no caso do CVT. Certo? E o câmbio automático, como esse da imagem, a alavanca é a mesma, mas esse em particular é um automático com conversor de torque, certo? Porque equipa um Civic G8, é um câmbio com 5 marchas. Ele não tem necessidade de colocar no N numa parada de sinal, porque a ideia do câmbio automático é ser o mais confortável possível. Então, parou num semáforo no vermelho, aciona o pé no freio, ele vai manter a lubrificação e vai baixar o giro como entrando em entremarchas automática. Abrir o farol, somente soltar o freio e acelerar normalmente. O N é usado quando for passar do D para o R. Coloque no N, por isso que a letra N fica entre o D e o R. É de propósito. Para quando o veículo estiver no D,
as engrenagens, as polias estiverem girando para frente, parar por alguns segundos na letra N, o câmbio, e deixar o sistema parar. Aí depois coloca no R para evitar um tranco e uma quebra de componente a longo prazo. Então, não se deve colocar do D para o R de uma vez. Pare por alguns segundos no N, certo? Em breve eu mostrarei mais detalhes conduzindo o veículo na prática. Para isso, vocês devem se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse é um vídeo técnico, é teórico, porém na prática eu mostrarei as funcionalidades e os comportamentos de um câmbio automático e, se possível, um CVT também para comparar as diferenças, certo? Por outro lado, eu digo que o N ele tem essa função de parar por alguns segundos nele antes de ir do D para o R ou do R para o D, evitando quebrá-lo. E também, quando for estacioná-lo, desligar o veículo e sair dele. Antes de colocar em parque no parado, coloque em neutro N, acione o freio de estacionamento para ancorar o peso do carro no freio de estacionamento, com ele em N, e somente depois que o carro estiver ancorado no freio de estacionamento, que ele foi projetado para aguentar o peso do carro, coloque em parque, na posição P, que é uma segunda trava, como se fosse num câmbio manual, deixá-lo engrenado ao desligar o motor. É como se fosse deixá-lo engrenado, só que é deixar engrenado obrigatoriamente. No câmbio manual, você pode deixar em neutro ou engrenado, fica a seu critério. No automático é obrigatório para a hora que for dar partida, ele tem que estar no P. E se você colocar primeiro em N, acionar o freio de estacionamento para ancorar o carro no freio de estacionamento, onde ele foi projetado para isso, na hora que colocar em P, a trava vai proteger somente o câmbio e não terá o risco do peso do carro ficar ancorado na trava, porque se isso acontecer, a trava não está projetada pelos engenheiros para o peso de um carro, e sim para o peso da caixa de transmissão. Aí ela pode diminuir a vida útil e quebrar com maior frequência se o carro for ancorado na trava do P. Por isso, sempre colocar em N antes de mudar de D para R e R para D. E quando for estacionar o carro, coloque em N, ancore ele no freio de estacionamento e depois coloque em parque obrigatoriamente para poder dar partida na próxima vez que for sair com o carro, certo? Espero ter ajudado. Se inscreva-se no canal, o canal está começando agora, mas com o apoio de cada um de vocês, podemos ter muitos conteúdos legais, bacanas e importantes no ramo automotivo. Deixa seus comentários aqui, dúvidas e sugestões de carros para reviews, de novas dicas que eu trabalharei para fazer e ajudá-los. Deixar sempre o sininho ativado ao fazer a inscrição para não perder novos conteúdos, vídeos novos todas as terças e sextas-feiras às 5 horas da tarde. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo, sexta-feira, às 17 horas.